O presidente da Câmara de Vereadores de Itanhaém, Gelson Drummacop, do PP, para falar hoje sobre um assunto que é de uma grande importância no que diz respeito a corte de gastos, inclusive, porque a Câmara de Vereadores está promovendo em sua sede uma audiência pública no dia 24 de fevereiro, às 19 horas, para ouvir a população sobre alguns assuntos, dentre eles a diminuição, por exemplo, do salário dos vereadores. Vereador Macop, uma satisfação recebê-lo. Como que surgiu, enfim, essa ideia? O que o senhor ouviu para que tomasse a decisão da realização desta audiência pública? Vereador, mais uma vez uma satisfação conversar com o senhor. Obrigado, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Lucas, Pac, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Para nós sempre é uma satisfação muito grande estar novamente aos microfones da Rádio Educadora, trazendo informação a toda a nossa gente. Bem, essa audiência pública surgiu com alguns comentários já da população, contando mais de dezembro para cá, vendo todo o cenário político nacional, vendo toda a situação financeira que vem assolando nossa nação num todo e não deixa de ser diferente em nosso município, aonde que a gente percebe que os agentes políticos quase sempre prometem de que querem ser eleitos para brigar para o povo e depois de eleito a gente percebe que a grande maioria dos políticos acabam deixando o próprio povo que elegeu de lado e assim vão trabalhar de repente para aquilo que seja de interesse do partido e muitas vezes somente de interesse também dos políticos. Então a gente, através de várias pessoas que vieram em nossa busca para que a gente proporcionasse uma audiência pública para estar discutindo essa situação do nosso município de Itanhaém, onde encaminhei na casa o requerimento de 01/16, onde que é para tratar, através de uma audiência pública, justamente essa situação. Posso afirmar que a minha intenção é trazer uma redução significativa salarial no subsídio dos vereadores, não somente nos vereadores, mas como também nos demais agentes políticos, como prefeito, vice-prefeito e assim secretários. E claro que isso a gente quer estar apresentando em slide, o que isso tudo pode estar representando para o município de Itanhaém. Vejo que uma simples conta que eu acabei fazendo somente com os gastos da Câmara, imagino que a gente possa ultrapassar os 3 milhões de reais em economia no mandato de 4 anos somente com os recursos da Câmara. Então, imagino que se da mesma forma a gente fizer dentro do município, esse número pode dobrar a este valor. Enquanto que a gente vê hoje a grande maioria das prefeituras, e na nossa não é diferente, quando a gente escuta o tempo todo o prefeito dizendo que não dá para se fazer mais nada porque não tem recurso, o que hoje o município arrecada se torna muito pouco com a quantidade de gastos que existem no município. Então a nossa intenção é clara, é diminuir e enxugar a máquina pública o máximo possível que puder, para que desta forma consiga sobrar recursos para estar investindo naquilo que realmente a nossa população espera. Presidente Macop, o senhor, ao apresentar, enfim, essa ideia aos outros vereadores, qual foi o sentimento dos seus companheiros de legislatura, presidente? Olha, ontem à noite a gente deu entrada a isto, eu até achei que às vezes teria alguma resistência por parte de algum vereador, mas foi aprovado por unanimidade. Claro que agora, se fique bem claro, será promovida essa audiência pública, não quer dizer que também dentro da audiência pública já vai ser estipulado o valor e dali a Câmara vai estar aprovando depois. Então isso é uma coisa que a audiência pública será de uma forma para a gente recolher essas informações. E depois, claro, as comissões que vão tratar desse assunto e a plenária depois vai aprovar ou reprovar aquilo que foi estabelecido. Mas dizer que eu imaginava que não teria, às vezes, nem um voto contrário na parte do projeto de entrada, pelo fato de que é muito difícil, a gente já percebeu em momentos anteriores, de quando a população estar presente na Câmara, muitas vezes o próprio vereador acaba mudando de voto, às vezes em questão de 2 minutos, decide uma coisa em reunião fechada e chega mais na frente, onde que estar de frente com o povo, acaba mudando o voto.
Isso a gente já percebeu na última sessão do ano, quando teve aquela situação salarial dos professores, onde que estava definido uma coisa, simplesmente quando chegou para se votar, se viu 30 professores, a maioria dos parlamentares acabaram mudando o voto. Então eu imagino que, perante uma audiência pública, a tendência de se conseguir essa redução salarial vai ser muito grande. Então por isso que é muito importante que a população esteja presente, a população dê suas ideias, até porque nessa mesma audiência a gente também estará discutindo a situação dos horários das sessões ordinárias no município de Itaió, até porque já são vários anos que a sessão é na segunda-feira às 5 horas da tarde, e a gente sempre escuta dizer que a população não pode se fazer presente da sessão, justamente pelo fato do horário não ser compatível com a maioria do trabalho da população. A gente sabe que a grande maioria da nossa população trabalha em horário comercial, e esse horário comercial acaba encerrando às 6 horas e a sessão acaba começando às 5 horas. Então esperamos que neste mesmo dia a gente possa estar discutindo toda essa situação de horário, que também vai ser um assunto que vai ser abordado nesta mesma noite, assim também como outro assunto que o ano passado até comecei e queria ter feito uma rampa de acessibilidade na Câmara do município de Itaió, onde que por alguns motivos isso acabou ficando para trás, até o tempo de abrir licitação, fazer projeto, eu pedi para a prefeitura fazer um projeto, de repente esse projeto atrasou para chegar para mim também, e a gente acabou às vezes fazendo outras coisas e ficou a acessibilidade para trás. Mas dizer que também é algo que hoje, por ser um prédio público, o próprio Ministério Público já vem cobrando isso da Câmara, da Prefeitura, para que dê acessibilidade, e esperamos que também nessa audiência a gente possa estar discutindo sobre essa situação, ver o que realmente a população tem a dizer dessa situação, de rampa, elevador ou alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa dar acessibilidade a esses prédios públicos. Tá certo. Presidente Macopi, o seu período como presidente, bastante, né, muitos recursos foram devolvidos ao Executivo Municipal, né, mostrando a questão da economia. E também essa forma de cortar gastos, por exemplo, através de salários, é outra forma de economia também. O Legislativo mostrando que também está preocupado com a situação econômica do município, né, presidente? Bem, isso eu acho que foi a nossa maior marca que a gente frisou nesse período como presidente, até porque a Câmara sempre, a gente sabe que sempre se vem bastante recurso para investir na formação dos parlamentares, nos funcionários, e aqui vem custear viagens e assim tantas outras coisas. Então, no meu período de presidente, eu não me envergonho em dizer isto, tenho plena certeza de que foi o presidente que mais devolveu recurso ao Executivo, mesmo sendo a presidência, sendo oposição ao prefeito. E é o que eu sempre digo, a gente fez oposição sempre que teria que ter feito, mas fez uma oposição com responsabilidade, e isso foi um gesto mais claro, aonde que ficou explícito pelo fato de que, sendo vereador de oposição, sendo presidente de oposição ao prefeito, mesmo assim a gente só o ano passado, de fevereiro a dezembro, a gente conseguiu devolver quase 424 mil para o Executivo. Imagino que agora, no final de fevereiro, a gente consiga fazer uma devolução praticamente, eu imagino, em torno de 100 a 150 mil reais também, novamente. Então, se totalizar os 400 e poucos no período de um ano que eu estarei à frente do Legislativo, a gente vai passar longe de 500 mil de devolução para a Prefeitura. E claro que esperamos que, da mesma forma, o prefeito também possa estar fazendo isso lá, porque também não adianta a Câmara estar economizando, cobrando o prefeito para aplicar em grandes causas importantes no município. E muitas vezes o prefeito só recolhe o dinheiro da Câmara, que não deixa de ser dinheiro público, dinheiro do município, mas depois acaba investindo em coisas que não é de agrado da população do outro lado. Então esperamos que o prefeito tem esse mesmo comprometimento com o dinheiro público, da mesma forma que a Câmara está tendo lá. Onde dá para enxugar, se enxuga. Aonde que não tem necessidade de se investir, não se invista naquilo que realmente seja prioridade. A gente sabe que na nossa casa é assim, quando as coisas apertam, a gente acaba cortando gasto, gasta somente aquilo que for necessário, naquilo que é necessário, né? Porque os gastos
Se pegar em anos anteriores, às vezes os gastos eram bastante grandes, mas os tempos eram outros, a economia também era outra, e esperamos que isso então possa, de alguma maneira ou de outra, refletir num bom atendimento à nossa população. A gente sabe que são 500 e poucos mil que a Câmara estaria devolvendo nesse período de um ano que eu estou à frente, e esperamos então que esse 500 mil, 550 que a gente imagina que vai chegar, que possa ser investido em causas bastante importantes a toda a nossa população. Tá certo. Presidente, antes de nós reforçarmos o convite então para esta audiência pública, só lembrando que nós estamos entrando então nesse último ano de legislatura, e em conversa, por exemplo, com o vereador Valmor Zangelini, do PSD, que esteve aqui há alguns dias, ele citou a possibilidade dele assumir essa presidência, a presidência no ano de 2016. Há talvez um acordo de cavalheiros para que Joelson do Macop passe então a presidência a Valmor Zangelini, presidente? Bem, essa conversa já é uma conversa que eu queria já desde o primeiro ano, para que a gente pudesse fazer não seria uma divisão, mas quase fosse uma divisão entre os partidos para estar à frente do Legislativo taiwanês. Naquele primeiro momento a gente sabe que isso não aconteceu. Logo depois, a gente sabe que o presidente Arno ficou 2 anos e 2 meses à frente do Legislativo, e depois o PP então assumiu mais um ano no Legislativo, e agora sim tem esse pré-acordo, na verdade, aonde que está para mim fazer essa renúncia então em final de fevereiro, para que o Valmor possa ser eleito e conduzir os trabalhos do Legislativo taiwanês. Claro que ainda, quarta-feira que vem, a gente estará, e ainda pretendo, comunicar todos os presidentes de partidos, da base de oposição, vereadores que compõem a base de oposição, para a gente estar tratando dessa situação. Então já queria até aproveitar esse momento, já deixar os presidentes de partidos convidados, o local ainda a gente estará marcando, para que na próxima quarta-feira a gente está tratando desse assunto, justamente nessa situação da renúncia do cargo de presidente, como assim também o de primeiro secretário da mesa, para ter então novos eleitos, tanto a presidente quanto a secretária da mesa. Esperamos que isso possa ser bem aceito. Claro que antes disso também eu queria concluir essa audiência pública, queria realmente fazer essas coisas. A gente sabe que um ano a presidência da Câmara, muita coisa eu consegui fazer, muita coisa nós conseguimos fazer junto do grupo da Câmara, junto da mesa diretora, mas ainda tem muita coisa pela frente ainda para fazer. E esperamos que a Câmara dê a continuidade nesse andamento, para que se valorize a cada real do dinheiro público e se possa estar investindo então de uma forma que chegue diretamente àquele que a gente sabe que é o participante principal na hora da contribuição. Tá certo. Presidente Macop, nós queremos agradecer a sua participação e gostaríamos que ao final dessa entrevista o senhor reforçasse o convite então para esta audiência pública a ser realizada no dia 24 de fevereiro. Bem, Jefferson, Lucas, eu queria primeiramente agradecer mais uma vez vocês pelo espaço, que sempre a gente sabe que é bem-vindo à Rádio Educadora. E gostaria então de mais uma vez reforçar, a gente claro que agora vai estar elaborando algum convite para todas as entidades do nosso município. Esperamos que pelo menos 1 ou 2 integrantes, a gente sabe que são várias entidades, são praticamente 200 entidades que tem dentro do nosso município de Itaió. Esperamos que pelo menos 1 ou 2, ou quantos que seja, representantes de cada entidade dessa possa estar participando. Será muito importante que venha dar sua opinião, até porque a gente sabe que, se tratando de cargos políticos, geralmente a população sempre fica para trás na hora da decisão, e quero que, dentro ainda do meu período como presidente, quero aproximar o povo cada vez mais das decisões políticas tomadas pelos políticos dentro do município de Itaió. Então seria extremamente importante, até porque os assuntos abordados são de muito interesse. Dizer mais uma vez que a minha vontade é extinguir diárias no município de Itaió. Eu acho que isso é um exagero que vem sendo praticado já há muito tempo, então essa é uma da minha principal vontade, porque foi o que mais judiou da minha pessoa no período que eu estive à frente da presidência da Câmara. Então isso é um assunto que a gente vai abordar com unhas e dentes,
para ser extinguido de áreas do município de Itaió. Então espero que possa contar com o apoio da população, com o apoio dessas entidades, para a gente fazer um grande movimento em torno disso e, claro, trabalhar muito mais próximo daquilo que é a realidade da nossa população.